Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. O profeta de ontem é o médium de hoje. Corremos ainda o risco de sermos enganados por eles? Que cuidados podemos ter para nos prevenirmos dos falsos médiuns ou falsos profetas, como disse Jesus? Esses são alguns pontos sobre os quais iremos hoje falar. Eu sou o Gilton Carlos e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas que são de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre médiuns e profetas. É por um quarto de hora. Vamos ao Novo Testamento, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 15 a 20. É um trecho que Kardec também utiliza para explorar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Cristo fala sobre os falsos profetas, na linguagem da época. Então diz ele lá nesse trecho da seguinte maneira, anotado pelo evangelista: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou então figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. A mensagem central a qual ele faz o alerta refere-se aos profetas. No contexto antigo, nós podemos fazer uma diferença entre essas duas personagens, os profetas e os sacerdotes. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e entrega aos homens. O sacerdote, criação humana, ele tem o papel oposto. Ele pega a mensagem dos homens e leva a Deus. Isso aqui simbolicamente, tá? E os profetas, no contexto no qual Jesus está inserido, na antiguidade, sempre foram personagens, figuras tidas como importantes. Sempre foram pessoas influentes, respeitadas. No entanto, como em outra passagem também Jesus lembra disso, eram queridos até o ponto em que a mensagem que eles traziam, por vir de Deus, encontrava no ouvinte a necessidade deste mudar. O médium, Kardec utiliza essa palavra porque ele vê essas pessoas como intermediários. Né? Médium é o meio, no latim, o intermediário entre os espíritos e os seres humanos. É a designação moderna para os profetas. No entanto, tanto agora quanto antes, quando Jesus fala isso, eles continuam sendo conhecidos verdadeiramente pelo que trazem ao seu redor, pelas consequências que vêm de suas mensagens, de sua mediunidade. Numa palavra, como Jesus coloca, pelos frutos. Este tema ele é explorado no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que os médiuns podemos vê-los como todo aquele que é enviado de Deus com a missão de instruir as pessoas aqui, e de revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual, pelo contato que tem naturalmente com o outro mundo. O alerta ainda que os próprios espíritos, juntamente com Kardec, colocam, é sobre os pretensos médiuns, ou os falsos profetas, mas vamos falar primeiramente do ponto de vista dos encarnados. Essa foi uma questão que foi muito debatida à época de Kardec, os mistificadores, os enganadores, os prestidigitadores, como eram conhecidos, porque enganavam com truques, com ilusionismo, fazendo-se acreditar que estavam trazendo mensagens, fazendo revelações de coisas ocultas que ninguém mais sabia. E ainda, mesmo os médiums, na essência da palavra, eles dizem que se sentissem tentados a explorar em proveito próprio esses fenômenos, como se fosse um Messias de Deus novamente, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia. E logo, logo seria desmascarado.
Quantos exemplos a gente não tem dessa descrição que eles colocam? Aliás, como já se tem dito também, esses fenômenos por si só nada provam, é verdade, porque a missão do médium, ela se prova pelos efeitos morais, e isso não é dado a qualquer um produzir. Esse é precisamente os frutos, né? Um dos resultados do desenvolvimento da doutrina espírita, da ciência espírita no coração do indivíduo. Mas há também aqueles pretensos profetas, ou os falsos profetas, que não estão encarnados. Porque a doutrina espírita, no que revelou neste contato com o mundo invisível, demonstrou uma outra categoria de falsos cristos, de falsos profetas, que, não estando mais aqui visivelmente, mas no mundo espiritual invisíveis, são os espíritos enganadores, os hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que muitas vezes tomam para si nomes de personagens famosos, de nomes venerados, para tentar dar algum valor à mensagem que estão trazendo, às palavras que dizem, ou até mesmo uma autoridade que gostariam de ter, para serem melhor aceitos, embora em muitos casos tragam ideias absurdas e claramente falsas. Há uma coisa interessante também, que na época de Kardec, isso no Evangelho ele coloca, como ele diz, é considerável o número, em especial naquele momento, de espíritos que se apresentam nas reuniões mediúnicas como antigos profetas, como o próprio Cristo, como Maria, sua mãe, até como Deus já apareceu. Mesmo eu já tive a experiência de presenciar em reunião mediúnica espíritos que se diziam enviados diretos do Cristo, tentando colocar por uma espécie de imposição ideias que não cabiam dentro do trabalho espírita que naquele momento era realizado. Aliás, é na carta de João em que ele adverte a todos, dizendo assim: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas testai, experimentai, para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E a doutrina espírita, neste sentido, nos dá os meios, então, de fazer esses experimentos. O experimento é no sentido de avaliar o conteúdo do que é recebido, visto que se reconhece os bons espíritos, Kardec dá um destaque para isso aqui, pelos seus caracteres morais, são sempre morais, nunca materiais. Essa é a maneira de distinguir os maus dos bons. E é precisamente a estes, podemos até generalizar aqui, estando encarnado ou não, em que essas palavras de Jesus se aplicam. Pelo fruto é que se conhece a qualidade da árvore. Lá no livro dos médiuns, há um capítulo especial, é o capítulo 16. Aliás, o título é dos médiuns especiais, em que ele faz um panorama geral do tipo de mediunidade e gostaria de destacar, na verdade, alguns pontos sobre os tipos de médiuns, visto que, para os maus, aqueles que, no sentido daqueles que não aproveitam a oportunidade e abusam da faculdade que lhe é emprestada naquela encarnação, há o alerta de Jesus lá no Evangelho de Mateus, com o qual iniciamos, dizendo que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Isso quer dizer o quê? Toda oportunidade que é desprezada, toda oportunidade para produzir o bem, para o crescimento, para a evolução, quando não aproveitada, gera sofrimento, como um modo educativo de aprendizado e de reparação, mas como consequência direta da própria, instituída pela própria lei de Deus. Como Kardec, lá nessa parte do livro dos médiuns, classifica os médiuns, vou colocar alguns para termos assim um panorama. Ele classifica, né, em médiuns educadamente, ele coloca médiuns imperfeitos e bons médiuns. Esses que eu quero destacar. Os médiuns imperfeitos, ele lista, são médiuns obsidiados, fascinados e subjugados. E são aqueles que vivem sob a influência ou domínio de espíritos que são enganadores, mistificadores. Há os médiuns levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, egoístas, suscetíveis, que são os sensíveis, né, melindrosos, que não aceitam a crítica ou se gera alguma desconfiança do seu trabalho, da sua mensagem, eles já ficam
melindrados e ofendidos, existem os mercenários, os ambiciosos, os de má fé, os invejosos. Esses são os espíritos imperfeitos, os médiuns imperfeitos. Os bons médiuns, ele classifica da seguinte maneira: médiuns sérios, que são aqueles que não ficam com a sua faculdade satisfazendo curiosidades. Os modestos, que são aqueles que não se envaidecem com as mensagens que recebem, inclusive são, na sua postura, categóricos em dizer que aquelas mensagens, tudo que recebem, não são verdadeiramente suas. Os devotados, que encaram a mediunidade como uma missão e, quando é preciso, sacrificam os seus gostos, as suas opiniões, os seus prazeres pelo trabalho a que escolheram se devotar. Existem os médios seguros, Kardec põe junto com Sócrates, inclusive, que são aqueles que, além da facilidade de executar o seu trabalho, merecem toda a confiança pelo próprio caráter que têm e pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, apresentados sempre como na lembrança que Jesus faz pelos bons frutos que produzem. Mas há uma coisa que devemos pensar acerca da existência ainda dos falsos profetas ou dos médios imperfeitos, como educadamente Kardec os chama, que é a razão de se existirem ainda e de se propagarem pelo mundo, que nada mais acontece pelas tentações que eles nos oferecem. Vamos analisar. O sucesso de um falso profeta, de um falso médium, na nossa vida, ele vem na proporção da falsidade que a gente ainda abriga no nosso próprio espírito. Por exemplo, o ouro, ele tenta a pessoa, mas o corvo, isso aqui é uma comparação que Emmanuel faz, não tem interesse nenhum por ele. Mas já os detritos da rua atraem o corvo, mas para o ser humano apenas provoca repugnância. Quer dizer, somos tentados sempre de acordo com a nossa própria natureza. A perturbação não lançaria raízes em nossa alma se não encontrasse aí um terreno adequado. De modo que nós não nos libertaremos dessas forças enganadoras que nos chegam sem a nossa própria libertação desses interesses inferiores que ainda carregamos. Ele ainda complementa dizendo que o ouvido que oferece abrigo à calúnia é sempre um ouvido que cultiva a maledicência. A boca que profere insultos gosta quando encontra a crueldade e o sarcasmo. Quem vive fugindo constantemente do próprio dever atrai criaturas ao seu redor indisciplinadas, como se convivesse achando que está convivendo com mártires e heróis. A pessoa que faz apenas críticas encontra prazer naqueles censuradores inveterados e também junto de incuráveis pessimistas que somente conseguem ver desgraça ao seu redor. Nós nunca seríamos procurados por esses adversários da luz se nós não cultivássemos a sombra em nosso coração. Jamais ouviríamos mensagens de exaltação à nossa vaidade se a gente não estivesse buscando por isso o tempo todo. Assim, procuremos as situações e os acontecimentos, as criaturas e as coisas, pelo bem que possam produzir. Jesus diz: a árvore é conhecida pelos frutos. E nós seremos sempre queridos e admirados por todos que nos rodeiam, de acordo com os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias obras. Sejamos dessa forma fiéis ao Senhor, na prática do amor puro, em qualquer confissão religiosa que a gente esteja afeiçoado nessa vida. E essas forças contrárias à verdade não vão encontrar base na nossa existência, de vez que a vontade divina, e não o nosso capricho, será então a luz santificadora de nossos próprios corações. Kardec afirma que a melhor forma de se prevenir contra os espíritos maus é atrair os bons. E para atrair os bons, só uma coisa é essencial: cultivar o bem em nossos corações. Gente,
Obrigado por esses minutos. Eu espero vocês no próximo episódio. Quero deixar aqui, como no anterior, um abraço especial a todos que estão nos escutando na França, no Canadá e no Reino Unido. Obrigado por nos acompanharem. Se você que está me escutando gostou, está gostando do nosso trabalho, clica no botão de seguir ou então de curtir do seu agregador, que assim eu vou saber aqui se você está gostando e também de onde você é. Pode seguir a gente lá no Instagram, no @Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal também, o Gilton K, que lá na postagem eu vou colocar as referências relacionadas a esse episódio aqui. Um abraço a todos e que Jesus abençoe.